E aí? Bom, esses dias eu tava jogando Super Chicken Jumper com um amigo. Tá aqui, sabe o que eu acho que tá acontecendo? Ah, Tá dando loop na mesma fase. não, pô. Fase 1 do 2 desde 1994. Amor. Que, pra quem não sabe, é um jogo criado por um youtuber BR, o Gemaplis. E ultimamente eu comecei a aprender a programar jogo e comecei a pensar em quanto tempo eu demoraria pra recriar toda a mecânica básica do jogo. E foi assim que começou minha jornada em recriar Super Chicken Jumper. Eu comecei primeiro dando uma olhada nos arquivos do jogo, e por incrível que pareça, para minha felicidade, a maioria dos sprites já estavam lá pronto, liberados assim para você poder usar. Cara, isso ajudou muito no tempo. E como faltava o chão, a cerca. E sim, eu sei que o jogo tem vários mundos, várias coisas. Porém, a minha intenção era fazer só o básico, a mecânica básica do jogo. Por isso que eu não vou fazer o jogo completo, né? Porque eu não sou um doente. Então, eu comecei abrindo o programa que usa para fazer sprite e comecei fazendo a sprite do chão e da cerca, que são sprites bem simples de se fazer até. E com os sprites prontos, eu fui começar a programar. Eu abri o programa e já coloquei um nome bem interessante, não é mesmo? Comecei a adicionar um chão à cena do jogo, que no futuro eu iria mudar pro original, né? Que é aquele lá que foi feito no sprite, tudo bonitinho. Adicionei o sprite do player e já dei uma animação padrão para ele, que é a dele se movendo. E finalmente fui pôr a mão na massa e para o código. Bom, eu sei que ninguém quer ver código, quem quer ver código nojo, tá ligado? Eu não vou mostrar detalhadamente, porque se eu fosse mostrar detalhadamente, vocês dormiriam assistindo o vídeo. E tá aí, o personagem tá se movendo pro lado e pro outro. Agora ele precisa pular, né? Porque senão como que ele vai pular os obstáculos? Então eu fui lá e escrevi mais uns códigos chatos lá, que vocês não querem nem saber. E depois dessas linhas de código, tcharam, o personagem estava pulando. Mais ou menos. Acho que agora deve estar funcionando, não é mesmo? Bom, mas agora funcionou e o personagem já está pulando. Com o personagem quase pronto, eu passei para os obstáculos, que é uma mecânica principal do jogo, né? É uma galinha que os obstáculos vêm e ele pula. Bom, importei as sprites e blá blá blá, a mesma coisa que eu fiz, todo o processo igual. Isso foi até bem simples de fazer. Porém, ele estava um só. Eu precisava criar algum mecanismo que fizesse isso automático, criasse ele e jogasse ele na direção do player, automaticamente, de uma maneira randômica. Bom, então fui lá, criei um gerador que criasse os obstáculos automaticamente e vinha em minha direção. Fui mais uma vez pro código que comecei a fazer. Bom, coloquei que eles gerassem uma madeira aleatória a distância entre uma e outra. E depois de algumas linhas de código estava pronto. E depois o que eu fiz foi apenas adicionar outras versões dos obstáculos, que eu coloquei apenas duas versões, que são duas versões que aparecem no jogo nesse mundo em questão que eu estou fazendo. Os troncos estão se mexendo e eu consigo falar pelos personagens, porém ainda está com esse chão branco. Vamos tentar colocar o chão original. E no jogo o chão também se mexe para dar a sensação de movimento. Bom, para colocar o chão eu vou usar a mesma mecânica que tem no jogo do Google, aquele jogo do dinossaurinho, onde o chão aparece de um lado da tela, ele vai andando pela tela inteira e assim que ele sai da tela, ele é recriado no começo da tela de novo. Foi essa mecânica que eu fiz. Assim até parece simples, mas foi assim que ficou a minha primeira tentativa. Tá com uns buracos ali, mas faz parte do jogo, não é mesmo? Tá, mas depois de eu chutar alguns números aleatórios onde colocar ele na tela, tava funcionando entre aspas, porque continha alguns bugs, mas eu deixei para depois e fui ajeitar os obstáculos para ficar em cima do chão, né? Que ele estava literalmente em cima do chão, não em cima, tipo, no sprite um em cima do outro, vocês não entenderam. E a partir daí, eu adicionei a cerca do jogo, fiz o mesmo processo do chão para que ele se movimentasse na mesma velocidade. Bom, tava só os troncos de obstáculo. E no jogo tem vários outros obstáculos, como pássaros. Então eu fui adicionar os pássaros. Eu comecei a configurar o gerador de obstáculos para que ele criasse os pássaros juntos. Bom, não teve nada de interessante e o resultado dos pássaros ficou assim. Com a mecânica do jogo quase toda pronta, entre aspas, né, claro. Então eu parti para animações do player. Fiz ele pular, quando ele morrer, ele dá só desistir da vida ali, e foda-se. E aí está toda a mecânica, entre aspas, pronta. Mas o jogo estava feio.
tá ligado? Eu tava, tipo, literalmente um bagulho flutuando e ele correndo. Tava parecendo real o jogo do dinossauro do Google. Então eu fui adicionar os sprites originais. Bom, então eu adicionei uma imagem de fundo que era bem parecida com o jogo que eu peguei do Google. E adicionei os sprites de fundo que realmente tinha no jogo, que já estava disponibilizado na pasta do próprio jogo. Aí eu animei o moinho e tava aí. Bom, pronto, o moinho e o fundo muito bonito. Porém, lá no jogo, como vocês podem ver, tem uma parte de baixo que é como se fosse um reflexo na água. Como eu não sei fazer um sistema que demonstra como se fosse água, e eu tava com preguiça, eu tava tentando fazer o mais rápido possível, eu usei um outro sistema. Bom, eu criei um sistema um pouco diferente. Eu criei uma câmera que mostrasse o jogo e criei um bloco que usaria essa câmera como TV, como que eu posso dizer? No bloco apareceria o que estava na câmera. Então qualquer parte da câmera que eu colocasse mostraria naquele bloco. Então eu posicionei ela no lugar certo, depois de muita mexida, muita mesmo. Tipo, eu demorei, eu acho que foi a parte mais demorada no jogo inteiro. Tava aí com tudo quase pronto, bonitinha. Então eu dei uma mexida na física do jogo, melhorei os gráficos um pouco, entre aspas, usei algumas ferramentas de pós-processing para melhorar um pouco a qualidade, né, que tava meio feinha ainda. E com isso, o jogo ficou assim. Bom, eu gostei bastante do resultado, ainda mais por um jogo que eu fiz em 4 horas. Sim, eu sei que no jogo tem vários inimigos, várias coisas, mas como eu disse, a minha ideia era fazer o básico. Queria mostrar também que você não precisa também ter, tipo, anos de programação para você conseguir fazer pelo menos um sistema básico. Eu gostei bastante do resultado, e se você tem interesse no jogo dele, tá lá na Steam, é bem barato até, e eu espero que vocês tenham gostado. Fui.